Saudações, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catange. Eu sou Ciro Teixeira e este é o meu canal, onde eu abordo sobre um universo de conteúdos relacionados à direita. Então, se já estás interessado, clica, subscreve, ativa o sininho para que possas receber semanalmente todos os vídeos que eu disponibilizo no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre a classificação doutrinal do recurso. Vamos aludir sobre cada uma das classificações que a doutrina apresenta-nos sobre o recurso. Então, sem mais publicidade, vou reiterar: subscreve, ativa o sininho para que estejas por dentro dos nossos conteúdos e vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catange, e não só, tu que ainda não fazes parte, mas sei que já gostaste dos nossos conteúdos, subscreva, já ativa o sininho para fazeres parte. E como eu já disse, hoje nós vamos fazer um discurso sobre a classificação doutrinal do recurso, porque nós, a princípio, quanto à classificação legal do recurso, já sabemos que o recurso classifica-se entre recurso ordinário e recurso extraordinário, nos termos do artigo 676 do Código de Processo Civil. Então, hoje nós vamos querer saber, afinal de contas, quanto à classificação doutrinal do recurso. Qual é a classificação que, na verdade, a doutrina apresenta quanto aos recursos? Que vamos constatar, na verdade, hoje que temos várias tipologias de recurso no que diz respeito à vertente doutrinária. Tem algumas que conseguimos encontrar aquilo que é o sustento legal e outras nem tanto, mas faz parte. Por isso é que nós falamos que é uma classificação doutrinal. Não encontra aquilo que é o abraço legal, não encontra aquilo que é a sustentação legal para cada uma dessas classificações de recurso que vamos encontrar hoje então neste vídeo. Então, sem mais volta, acabou já a introdução, vamos então classificar doutrinariamente os recursos. Quanto à classificação doutrinal dos recursos, nós temos inicialmente o recurso puro e o recurso misto, o recurso típico e o recurso atípico, o recurso independente e o recurso subordinado, e temos como final aquilo que é o recurso por adesão. Será, na verdade, estes os recursos que vamos explicar quanto à classificação doutrinal, porque são estes recursos ou estas formas de recurso que a doutrina nos apresenta. Então vamos conversar ou aludir de forma muito clara, muito nítida sobre cada uma destas formas de recurso. Inicialmente falamos do recurso puro ou misto. Quando nós falamos sobre o recurso puro, estamos a falar daquele recurso que, na verdade, tem a natureza devolutiva. Aquele recurso que, na verdade, a decisão que foi impugnada vai ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior. Diz recurso puro, até o nome acaba já vendendo o que se trata. É um recurso que não acaba sendo misturado com mais nada, tem a natureza mesmo de recurso, porque recurso, na sua essência, é o quê? É a possibilidade de determinada decisão ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior. Então, o recurso puro é este, que funciona deste jeito, tem a natureza devolutiva. Esta decisão vai ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior. Exemplo de um recurso puro que podemos trazer é o recurso da apelação, porque o recurso da apelação, na sua essência, acaba tendo a natureza devolutiva. A decisão impugnada acaba sendo reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior. Agora, quanto ao recurso misto, o nome também já acaba denunciando misto porque acaba sendo uma mistura. Ou seja, misto porque acaba apresentando características de uma reclamação e também de um recurso. Como assim? O recurso misto, estamos a dizer que é aquele recurso que, na verdade, poderá ser esta decisão reapreciada pelo mesmo tribunal que proferiu a decisão, como também poderá ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior.
Como assim recurso misto? É recurso misto porque, na verdade, acaba tendo a característica de uma reclamação, porque reclamação, regra geral, é reapreciada pelo mesmo tribunal que proferiu a decisão, mas também acaba tendo uma característica do recurso. Por quê? Porque o recurso, na sua essência, acaba levando a decisão proferida a ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior. E na questão do misto acontece o quê? Há possibilidade, na verdade, do mesmo tribunal que proferiu a decisão reapreciar aquela mesma decisão. Exemplo, se o juiz exarar um despacho de reparação de determinada decisão que, na verdade, interpuseram recurso de agravo, não tem a necessidade deste mesmo recurso ter que subir para uma instância superior para ser reapreciado, porque, na verdade, aí o problema já terminou. O que levou as partes a intentar o processo findou, o problema findou. Então, não tem a necessidade de aquele recurso ter que subir para outra instância para ser reapreciada. Então, findou o processo. Mas poderá haver a situação, por exemplo, que há o recurso de agravo e o juiz da mesma instância, em vez de exarar um despacho de reparação daquela decisão, vai então sustentar a sua posição. Então, por consequência, aquele recurso de agravo acaba subindo para uma instância superior para que aquela mesma decisão seja reapreciada. Então, os recursos mistos funcionam nesta lógica. São mistos porque, na verdade, poderão ser reapreciadas pelo mesmo tribunal, por isso tem uma característica de reclamação, mas não é, como também poderá ser reapreciada por um tribunal hierarquicamente superior, dependendo, claro, das situações em concreto. Se o juiz exarar um despacho de reparação, o processo termina já na primeira instância, mas se o juiz sustentar, ou seja, fundamentar a sua posição, poderá este mesmo recurso subir para uma instância superior para reapreciar-se esta mesma decisão. Agora, quanto aos recursos típicos e os recursos atípicos, a doutrina entende que os recursos típicos são aqueles recursos que devem seguir necessariamente as três fases do processo recursal, ou seja, as três fases de tramitação do próprio recurso, que na verdade ainda não temos uma aula sobre, mas as três fases do processo recursal, ou seja, da tramitação, são três, que nós sabemos que é a interposição, temos a subida ou expedição e o julgamento. Então, os recursos típicos são aqueles que seguem necessariamente estas três fases, devem seguir obrigatoriamente essas três fases. Como exemplo, temos aquilo que é o recurso de apelação, que segue necessariamente essas três fases para a sua consumação. Por quê? No recurso de apelação haverá interposição, que as partes vão interpor o recurso, a fase da expedição subida, em que vai haver aquela transição, ou seja, o efeito devolutivo, aquela decisão vai ser lançada para outra instância superior para que reaprecie aquela mesma decisão. E depois vai ter o que? Aquela fase de julgamento. Então, o recurso da apelação obedece a essas três fases do processo recursal. Agora, quanto à questão dos recursos atípicos, são aqueles recursos que, na verdade, acabam afastando algumas fases do processo recursal. Não acabam sendo verificadas todas as fases do processo recursal para a verificação deste mesmo tipo de recurso. Exemplo, podemos trazer a questão do recurso de agravo. O recurso de agravo, há pouco tempo, nós falamos que, na verdade, também se o juiz exarar um despacho de reparação, o processo morre já na primeira instância. Logo, já não sobe para o tribunal hierarquicamente superior. Então, este é um recurso atípico, ou pode ser entendido como um recurso atípico. Por quê? Porque este recurso pode dispensar algumas fases do processo de recurso, porque, regra geral, dos recursos típicos seguem as três fases, mas os atípicos podem não seguir as três fases. Por exemplo, só verificamos a fase de interposição para aquilo que é o recurso de agravo. Só que depois do juiz ter contato com aquele recurso, ele vai verificar que sim cometeu um erro e pode exarar um despacho de reparação e sanar aquele erro, e as partes dão-se por satisfeitas, e aí já não há necessidade do processo ter de
subir. Então, nós vamos verificar aquilo que é a segunda fase do processo de recurso. Estamos a falar da expedição, que é a subida do recurso para o Tribunal de Recurso. Passa aqui o pleonasmo. Então, o recurso atípico é aquele que pode dispensar algumas fases do próprio processo de recurso. Agora, quanto à questão do recurso independente e do recurso subordinado, na verdade há uma base legal, há uma sustentação legal sobre esses recursos, que daqui a pouco já vamos ler, mas antes vou explicar-te qual a diferença entre os recursos independentes e os recursos subordinados. Aqui este recurso, na verdade, está ligado ao duplo grau de vencimento. Como assim? Nós já temos uma aula sobre a questão dos pressupostos processuais específicos, em que nós falamos sobre um destes muito importantes, que é a legitimidade. Que a legitimidade é nada menos do que verificar-se qual é a parte que tem, então, a legitimidade de poder interpor determinado recurso. A legitimidade serve para aferir quem é o sujeito com a competência, qual o sujeito que tem então a possibilidade ou a legitimidade, estamos aqui a falar até o próprio nome, de poder interpor aquele recurso. E aqui na verdade nós devemos falar do quê? Que quanto à questão da legitimidade, para aferir-se quem é legítimo para recorrer, basta ver-se quem é a parte vencida. E nós havíamos dito que quanto à parte vencida, pode ser também ambas as partes. Pode ser só um lado, como pode ser ambas as partes. Basta que o juiz não cumpra aquilo que é a pretensão das partes. Vamos lá ver como exemplo. A interpôs um processo para que B pagasse 100 mil kwanzas. Só que o juiz diz que B vai pagar só 75. Nesta perspectiva, ambos saem como partes vencidas, porque um queria que o juiz condenasse B a pagar 100 e por outra o B não quis pagar nenhum tostão, mas o juiz disse que deve pagar apenas 75. Nessa perspectiva, ambos acabam sendo partes vencidas, porque não viram de modo completo satisfeito a pretensão que lhes levou sob judício, ou seja, sob tribunal. E na verdade aqui, correlacionando com a questão dos recursos independentes e os recursos subordinados, não foge a regra. Olha, os recursos independentes são aqueles recursos que serão conferidos às partes que saem então vencidas no processo de poder recorrer daquela mesma decisão. Aquele recurso será visto como sendo independente. E como é que vai aferir-se que é independente? Devido ao fator cronológico, ou seja, o tempo. O recurso independente é aquele que é interposto no prazo geral, ou seja, há um prazo para interpor-se recurso, que nós já sabemos que são de 8 dias. O recurso que é interposto nesse espaço são entendidos como recursos principais, ou seja, o recurso independente, que tem vida própria. Só que há situações, na verdade, em que, do exemplo que eu dei, que as partes viram que eu quis 100, mas o juiz disse que deve pagar 75 e os dois decidiram, poxa, vou já deixar assim. Vamos lá ver que um decidiu, vou deixar assim. Se ele não recorrer, também não recorro. E vai deixar o prazo geral passar, que é de 8 dias. Só que depois o outro acaba decidindo interpor recurso. Como é que fica esta situação? Daí surge a possibilidade do recurso subordinado. O recurso subordinado surge muito na perspectiva de não acabar sendo desigual com a questão das peças processuais, ou seja, dos meios de defesa que será conferido às partes, porque seria muito injusto que eu, Sírio, estou em judício com o doutor que está aí na tela, a doutora, e eu presumo que o juiz tomou a decisão, pese embora não tenhamos tido a nossa pretensão 100% concluída, que o doutor não vai recorrer. E eu também disse que não vou recorrer. Deixo o prazo geral passar, só que depois sou notificado que o doutor interpôs o recurso, que é um recurso principal, que obedeceu aos prazos. Neste caso, eu devo só me limitar a ser chamado para me defender das acusações? Não posso mais interpor recurso porque o prazo já findou? Não. Ainda tem a possibilidade de quê? Do recurso subordinado, para poder ter mais uma ferramenta processual para contra-atacar aquela situação. Daí que surge a questão do recurso subordinado, que na verdade a lei vai conferir um prazo de 5 dias para que
este que não acabou interpondo o recurso principal no seu prazo geral, que são de 8 dias, para que não fique desigual no que diz respeito à luta processual que está a existir, este tem a possibilidade de interpor um recurso subordinado, que fica, na verdade, na dependência do recurso principal, que é na dependência daquele que interpôs o recurso a princípio. Tanto mais é que se o recurso principal não for aceito ou se o recurso principal extingue-se, por consequência o subordinado também deixa de existir. Então, a questão do recurso principal, ou seja, do recurso independente do recurso subordinado, atua na lógica do duplo grau de vencimento, quando ambas as partes se entendem como não sendo partes vencedoras, têm a possibilidade de recorrer e este recurso que interpuserem no prazo de 8 dias entende-se como sendo recursos principais. Só que se uma das partes interpuser e a outra não extinguir-se o prazo, este ainda tem a possibilidade de interpor um recurso subordinado, que é no prazo de 5 dias. Então, aqui na verdade a diferença existente entre o recurso independente e o recurso subordinado vai incidir sobre a questão do tempo cronológico, ou seja, do espaço cronológico, ou seja, do tempo para interpor-se o recurso. O recurso independente interpõe-se no prazo geral, que são de 8 dias. Neste caso, o recurso subordinado vai interpor-se após a notificação do recurso independente, que vai ser então feita a outra parte. Ele vai ter 5 dias para interpor aquilo que é o recurso subordinado, que fica na dependência, claro, daquilo que é o recurso independente ou principal. E como eu já disse, o recurso independente e subordinado tem aquilo que é o abraço legal, né, se podemos assim dizer, ou a sustentação legal. Neste caso, podemos ler o artigo 682 do Código de Processo, que vai falar sobre o recurso independente e o recurso subordinado. Vou ler para vocês, depois dessa explicação, que sei que já vai estar claro entenderem o que o artigo 682 quer dizer. Recurso independente e recurso subordinado. Se ambas as partes ficarem vencidas, cada uma delas terá de recorrer, se quiser obter a reforma da decisão, na parte que lhe seja desfavorável. Mas o recurso por qualquer delas interposto pode, neste caso, ser independente ou subordinado, que é a explicação que nós já demos. Vou ler mesmo todo o artigo para entender. Ponto 2. O recurso independente há de ser interposto dentro do prazo e nos termos normais, que já falamos que são de 8 dias. Já o recurso subordinado pode ser interposto dentro de 5 dias a contar da notificação do despacho que admite o recurso da parte contrária. Creio que até aqui deu para entender. Depois, a título de conseguir balizar melhor ainda, podes ler o ponto 3 e o ponto 4, que também fala de um modo muito interessante sobre a questão do recurso independente e o subordinado. Agora vamos falar sobre a nossa última classificação doutrinária dos recursos, que estamos a falar dos recursos por adesão. Afinal de contas, o que vem a ser o recurso por adesão? O recurso por adesão será aqueles recursos ou é levantado quando nós falamos que existe uma pluralidade de partes. Por quê? Porque, regra geral, no que diz respeito à relação processual, existem dois sujeitos e o tribunal, que formam a relação processual. Ou seja, de um lado podemos ter o autor, do outro podemos ter o réu. Ou seja, podemos ter o exequente, podemos ter o executado. Podemos ter o recorrente, podemos ter o recorrido. E juntamente com o tribunal formam a relação processual. Só que há situações que nesse caso as partes que nós encontramos no processo, acabam não se tratando apenas do único sujeito. Vamos falar de um conjunto de sujeitos que fazem parte, então, do mesmo processo. Podem, então, fazer parte daquilo que é a relação processual. Pode não ser apenas um sujeito, como é habitual, quer seja a pessoa coletiva ou singular. Pode não ser só um sujeito. Então, aqui falamos do recurso por adesão. Entende? Aqui, na verdade, poderá, quer seja do lado ativo, como do lado passivo, ou de ambas,
verificar-se uma pluralidade de partes, ou seja, uma pluralidade de sujeitos. Em um único lado onde verificamos o autor, em vez de ser apenas um sujeito, podemos verificar 5 ou mais. Podemos também do outro lado, do réu, em vez de verificar-se apenas um único sujeito, pode verificar-se mais de um sujeito. Daí falar da pluralidade de partes. E falar sobre a questão da pluralidade de partes nos obriga automaticamente a falarmos do litisconsórcio e da própria coligação. Mas quanto ao litisconsórcio, nós temos o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio voluntário. Aqui, para podermos aferir a questão da pluralidade de partes e poder verificar se há adesão ao recurso, vamos precisar simplesmente do litisconsórcio voluntário. Já vou explicar porquê. Vamos lá ver. No litisconsórcio necessário, nós estamos a dizer que existe apenas uma única ação e existe uma pluralidade de partes. Já no litisconsórcio voluntário, aí existe na verdade uma acumulação de ações, mas há uma certa independência entre estas. E o mesmo acontece na coligação, porque na coligação a pluralidade de partes acaba sendo proporcional às ações. Mas, para percebermos melhor, vamos só ler inicialmente o artigo 29 do Código de Processo, depois vou dar uma explicação mais rápida sobre o assunto. O artigo 29 fala sobre litisconsórcio e ação. Vou ler para vocês. No caso de litisconsórcio necessário, há uma única ação com pluralidade de sujeitos, que é o que eu estava a dizer. No litisconsórcio voluntário, há uma simples acumulação de ações, conservando cada litigante uma posição de independência em relação aos seus compartes. Entendo. Por que eu afastei aqui o litisconsórcio necessário? No litisconsórcio necessário, estamos a dizer que existe apenas uma única ação, existe uma pluralidade de partes, que quer dizer, quando se for a recorrer, para que haja legitimidade, é necessário que todos vão recorrer, que todos deem a sua anuência, porque quando verificar-se os efeitos do próprio recurso, vai abranger a esfera jurídica de todos que estejam então acoplados ao processo. Este é o litisconsórcio necessário. Quer dizer o quê? A decisão que for proferida quando do recurso vai gerar efeito para todos que façam parte desta mesma ação, até porque trata-se de uma única ação. Então, para que haja legitimidade, é necessário que todos que façam parte deste processo recorram, porque quando vir aquilo que são os efeitos, vai abranger a esfera jurídica de todos. O mesmo já não vai ocorrer com o litisconsórcio voluntário. Por quê? Porque, como nós falamos, há uma acumulação de ações. Todavia, há uma certa independência. Quer dizer que cada uma destas poderá recorrer da decisão segundo a sua cota-parte. E quando vir os efeitos, vai atingir simplesmente a cota-parte que lhe cabe e o que o mesmo recorreu. E como é que ficam os demais? Os demais, o que acontece? Vão ter a possibilidade de aderir a este recurso ou não. Se aderir a este recurso, os efeitos gerados deste recurso vai abranger a esfera jurídica dos mesmos. Caso não, não vai abranger a esfera jurídica dos mesmos. Vamos lá ver que são 10 pessoas, o processo tramitou, tomou-se a decisão que cada um destes deve receber 10 mil kwanzas. Só que um deles sentiu-se insatisfeito, recorreu, alegando que queria receber 20 mil kwanzas. Os outros não aderiram a este mesmo recurso. E o juiz depois, a quando do recurso, achou correto e deu ou sentenciou que deve-se dar 20 mil kwanzas. Não vão dar 20 mil kwanzas aos outros que não aderiram a este recurso. Vai estar afeto simplesmente este indivíduo que aderiu ou que interpôs até mesmo o recurso. Por isso é que o litisconsórcio necessário é afastado, porque aqui no litisconsórcio necessário acaba trazendo os efeitos do recurso a todos que façam parte do processo. Já no voluntário é a cota-parte do interessado que vai interpor e os demais cabe aderir ao recurso ou não. Vamos ler ainda a questão da coligação de autores e de réus, artigo 30, que vai dizer: é permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar conjuntamente vários réus por pedidos diferentes quando a causa de pedido seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa relação de dependência. Então aqui também acabamos encontrando
a confirmação da possibilidade da coligação servir como um meio de aferir o recurso por adesão, porque o que conecta, na verdade, as partes, que são várias, tratando de uma pluralidade, é a conexão objetiva que existe no próprio processo. Depois dessa explicação que eu dei quanto à questão do recurso por adesão, que basicamente quer dizer que por adesão vai dar-se a possibilidade das partes que também estavam acopladas ao processo, caso uma destas tenha recorrido, das demais aderir ao recurso ou não. Se aderirem, terão os efeitos deste recurso, se não terão os efeitos deste mesmo recurso, seguindo aquilo que é o litisconsórcio voluntário e a própria coligação. O litisconsórcio necessário é afastado. E quanto à extensão do próprio recurso, inclusive há uma base legal, há uma sustentação legal. Vamos olhar aquilo que é o artigo 683, que fala sobre a extensão do recurso aos compartes não recorrentes, ou seja, quanto às partes que estão no processo, mas não recorreram, que vai dizer o seguinte: o recurso interposto por uma das partes aproveita aos seus compartes no caso de litisconsórcio necessário. Que eu estava a explicar, o litisconsórcio necessário é necessário o quê? A anuência de todos, para que haja legitimidade, porque os efeitos vai surtir-se na esfera jurídica de todos. Então é necessário que todos deem anuência para que haja legitimidade. Agora vamos ao ponto 2, que na verdade é o que nos interessa. Fora do caso de litisconsórcio necessário, o recurso interposto aproveita ainda os outros. Vamos ver o ponto A, B, C, que vai dizer o seguinte: se estes, na parte em que o interesse seja comum, derem a sua adesão ao recurso, que eu estava a explicar. Ponto B, se tiverem um interesse que dependa essencialmente do interesse do recorrente, outra situação. E o ponto C, se tiverem sido condenados como devedores solidários, a não ser que o recurso, pelos seus fundamentos, respeite unicamente a pessoa do recorrente. Temos ainda o ponto 3, que é importante ler quanto à própria adesão do recurso, que vai explicar que a adesão ao recurso pode ter lugar por meio de requerimento, ao termo do prazo em que deve ser apresentada a alegação do recorrente. Depois poderão ler o ponto 4 a título de mais sustentação. Então entendam, a questão do recurso por adesão vai ser a possibilidade que vai ser conferida às partes, que tratando-se da pluralidade de partes nesse caso, de poderem adquirir a este recurso que foi interposto por uma das partes, para que tenham os efeitos desta mesma decisão. E do necessário, ou seja, o litisconsórcio necessário, foi afastado porque, para que haja legitimidade, não é possível que apenas uma das partes que estão acopladas ao processo recorra. É necessário que todos. Já no voluntário, há a possibilidade que apenas uma destas recorra, e os demais também desejarem devem adquirir ao recurso, como diz muito bem o ponto 3, por via de um requerimento, para que possam ver então os efeitos deste mesmo recurso na sua esfera jurídica. E bem, meus amigos que fazem parte da nossa família no Catãs, foi a nossa aula sobre a classificação doutrinal do recurso. Espero que tenhas entendido e super entendido. Então começa já por deixar o teu like para ver o que gostaste do vídeo. Começa por comentar, porque faz muito bem para mim, engaja o meu canal para que o vídeo se expanda cada vez mais. Subscreva, ativa o sininho e fala com os teus amigos que há uma família no Catãs, que já podes consultar o canal do YouTube do Círio Teixeira e terás vídeos incríveis a esclarecer sobre temas que têm nos dado dor de cabeça no campo do direito. Então, sem mais delongas, meus amigos, aguardo por vocês no nosso próximo vídeo.